Olá, saudações a todos. Nesse estudo, nós vamos conversar sobre o vínculo do abstêmio com o seu processo de abstinência. Então, esse vínculo, conforme for o tempo abstêmio, né, conforme for maior ou menor o tempo, a gente pode dizer que esse vínculo forma uma boda. Tá? Assim como no casamento existem várias bodas conforme o tempo de casamento, na abstinência a gente também vai falar de bodas, né? Que é esse vínculo do abstêmio com o seu processo de abstinência, o vínculo do abstêmio com o casamento dele com a abstinência, certo? Bom, o interessante no raciocínio das bodas é que ela sedimenta a ideia dos pontos. Então, se você sabe quais são as bodas, você sabe quais são determinados pontos da escada abstêmia. Então, nós vamos agora para a escada abstêmia, e daí eu vou falando de cada uma das bodas. Eu vou começar da maior para menor. De antemão, eu já posso dizer que existem três bodas, pelo menos assim, as três mais importantes. Seria a boda de diamante, a boda de safira e a boda de ouro. Agora veja só, nos grupos anônimos, eles normalmente entregam fichas para os membros. Então, conforme o membro vai ganhando certo período de abstinência, ele vai trocando as fichas, né? Bom, é uma forma, essa técnica, né, é uma forma de reconhecer a boda, né, reconhecer o tempo de abstinência, reconhecer o vínculo dele com o processo de abstinência. Veja que essa boda ela é muito significativa. Aquela ficha que a pessoa recebe, independente, elas têm cores diferentes, né, conforme o tempo de abstinência. Então elas variam um pouco conforme os grupos de AA ou de NA ou outros, né, grupos anônimos. Mas determinada cor representa determinado período, né? Basicamente esse o raciocínio. Veja que quando uma pessoa que não está fazendo parte do grupo daqueles olha aquela ficha, para ela não tem muita representatividade, não tem nada de oculto naquela ficha, né? Agora, a pessoa que possui a ficha, que conquistou o direito de ter aquela ficha, para essa pessoa, aquela ficha, aquele pedacinho de normalmente de plástico ou de papel, representa muita coisa, tá? Então, essa ideia dos grupos anônimos, na verdade, na abstinência, a gente pode reconhecer três momentos muito importantes. Então, eu chamo eles de bodas, mas a ideia é a mesma, basicamente, dos grupos anônimos. Só que, por óbvio, nos grupos anônimos, essas fichas são entregues com uma maior frequência no início e depois se dilata um pouco o tempo. Mas ela não faz a ideia da boda, né? Boda é uma coisa mais séria, né? Uma coisa mais forte, né? Representa um vínculo maior, tá? Eu vou começar da boda de diamante, depois falo da de safira por último, a boda dourada. Bom, esse tema está dentro da escada abstêmia, está dentro dos pontos abstêmios, então ele ajuda, como eu já disse antes, a sedimentar a ideia dos pontos. Então eu vou para a imagem primeiro, tá? Eu vou apresentar aquela imagem que eu já usei em outros vídeos, tá? Eu acho uma imagem bem interessante. Eu acho que aqui já dá para ver. Então, ó, o quadro é bem pequeno, tá? Vai cortar uma parte de cima do quadro, ó, aí, mas vai ficar bem visível. Dá para entender. Então, olha só, classificação trinária da dicção, classificação aqui está uma classificação quaternária da abstinência, né? Mas isso não importa para esse vídeo, né? Então, a classificação, desculpe, trinária da drogadição, tá? Então, aqui vamos para os momentos importantes aqui, umas definições importantes. Bom, primeiro, drogadição é todo esse período. Então, a drogadição é o período em que a pessoa foi mera usuária abusiva e adicta. Então, a gente chama isso tudo de drogadição, certo? Bom, quando esse período de drogadição
Por exemplo, a pessoa começou a usar com 14 anos e usou até os 34 anos. Então ela teve 20 anos de drogadição. A adicção, o período da dependência, do vício mesmo, ele é um período menor dentro desse período todo, tá? Menor que eu digo às vezes ele pode durar muitos anos. Tem pessoas que têm de adicção 20 anos, tá? Mas de drogadição elas têm uns 5 anos a mais. Então elas teriam uns 25, 30 anos de drogadição, tá? Mas a adicção delas é enorme, né? Bom, a pessoa começa a usar com 14, usa até os 34, tem 20 anos de drogadição, tá? De adicção pode ter 5, 4, 3, tanto faz. O que importa nesse momento agora é a drogadição, então é todo esse período. Bom, na abstinência, quando o período de abstinência for igual ao período de drogadição, ou seja, quando a pessoa estiver na abstinência pelo mesmo tempo que ela esteve na drogadição, a gente diz que ela chegou nesse ponto aqui, que a gente chama de ponto Z. Então é o último ponto desse cara abstêmio. Eu entendo que depois desse ponto inicia-se outra coisa. Essa outra coisa, essa outra fase, a gente chama de pós-abstinência. Tá? Então não estou mais nem falando de abstinência. Depois do ponto Z, estou falando de pós-abstinência. Bom, esse ponto Z, ele é também uma boda de diamante. Ele é a boda de diamante. Tá? Ele representa, ele tem várias simbologias dentro dele. Mas, como esse vídeo se refere às bodas, eu estou falando das bodas nesse momento. Então, dentro do ponto Z, nós temos a ideia da boda de diamante. Quando que seria essa boda de diamante? Seria o momento em que a pessoa recebe a ficha, digamos, nos grupos anônimos, né? Mas essa ficha é uma ficha diferenciada no sentido de que ela representa que a pessoa está recebendo naquela ficha todo o período de abstinência que ela tem, que é igual ao período que já foi, que ela já teve de drogadição. Então esses dois períodos são iguais. A partir daquele momento, ela está mais tempo na vida dela em abstinência do que ela esteve antes na drogadição. Então esse é o ponto Z, tá? Esse que é o ponto que a gente considera da boda de diamante, tá? Então quer dizer que a pessoa está vinculada ao seu processo de abstinência por muito tempo, né? Normalmente por muito tempo. Por óbvio, podem existir períodos de drogadição menores, né? Outro aspecto, nós estamos falando de quem passou pela adicção, tá? Mas as pessoas que foram meros usuárias abusivas, interromperam o uso de drogas ou álcool, elas também podem passar por esse conceito sem problema nenhum. Esse conceito pode ser bem ampliado, tá? Na ideia da abstinência, mas tranquilo. Então, o ponto Z representa a boda de diamante. Bom, antes do ponto Z, nós temos um outro ponto muito interessante, que é o ponto UY. Esse ponto UY tem um vídeo específico sobre o ponto, né? Aqui nós vamos falar apenas da boda, que faz parte do ponto. Então, no ponto Y, a gente fala que a pessoa atingiu a boda de safira. O que é a boda de safira? Bom, na boda de diamante, eu disse que ela ocorre no ponto Z, porque todo o meu tempo de drogadição é igual ao tempo de abstinência. Na boda de safira, ela ocorre no ponto UY, porque todo o meu tempo de abstinência vai ser igual ao tempo de adicção. Então veja só, se a pessoa teve 20 anos de drogadição e 5 de adicção, ela atinge o ponto Y, a boda de safira, com 5 anos de abstinência. Então eu vou dar um caso prático que eu conheço muito bem. A pessoa começou a usar drogas em 1993 e usou até 2010. Foram 17 anos de drogadição, 17, 18 anos, tá? Mas em 2002 que ela se tornou adicta. Então ela teve 8 anos de adicção, mais ou menos 8 ou 9 anos de adicção. Então quer dizer que ela estaria na fase da boda de safira com 8 ou 9 anos de abstinência, mas ela só estaria na boda de diamante
com 18 anos de abstinência, tá? Então, a boda de safira representa a igualdade do tempo de abstinência com o tempo de adicção. A boda de diamante representa a igualdade do tempo de abstinência com o tempo de drogadição. Então, esses dois pontos são muito importantes e fundamentais para a gente entender as bodas. Então, eu entendo que esses dois pontos, se a pessoa deseja comemorar alguma coisa na abstinência, ela deve comemorar essas bodas. Essas bodas realmente merecem uma saída com a família, um jantar especial com a esposa e por aí vai. Tá? Eu acho que isso é recomendável, porque são pontos muito importantes. Bom, a pessoa que chega na primeira boda, que seria da adicção, eu digo primeira porque normalmente, né, a regra é que a adicção ela sempre vai ser menor do que a drogadição, que você vai ter uma fase antes em que você apenas experimenta as drogas, né, demora um certo tempo para você se tornar dependente. Então a drogadição sempre é um pouco maior que a adicção. Então o que acontece? Se você chegar no ponto Y ou no ponto Z depois, mas se você chega principalmente no ponto Y, eu reconheço que o seu casamento com a abstinência se iniciou aqui, no ponto F, por exemplo. Então, desde o ponto F da escada, você estava em abstinência até o ponto Y, até o seu período de abstinência se igualar ao seu período de adicção. Então, esse período anterior ao ponto Y, do ponto F até o ponto Y, todo esse período, eu entendo que o abstêmio teve um vínculo com o processo de abstinência. Eu entendo que tudo que ele fez aqui nessa fase do ponto F, do início da desintoxicação, dos insights de primeiro grau, de tudo que ele passou para aprender essa jornada, deve ser comemorado posteriormente, né? Só quando você chegar naquele ponto Y. Aí você comemora esse ponto anterior. Aqui que eu entendo que houve a boda dourada, tá? Então a boda dourada ela ocorreu aqui. É isso o que eu entendo. Então quando você inicia o seu processo de abstinência, isso por si só já é algo muito importante. Já é a boda dourada. A partir dali você já começa um casamento muito interessante. Até a boda de safira, depois até a boda de diamante e quem sabe até o final da sua vida nessa condição de abstêmio. Então, essa é a boda dourada. Bom, o que é que a gente tem de interessante na boda dourada? A boda dourada, a pessoa veio de um mero usuário abusivo, adicto, inicia o seu processo de abstinência e vai tocar a sua vida, certo? Bom, se a pessoa nunca recaiu, então a gente chama essa pessoa que nunca recaiu, tem um vídeo sobre isso, eu recomendo que assistam também, chama o abstêmio que nunca recaiu, em inglês seria Never Relapse. Então é abstêmio Never Relapse, que é o abstêmio que nunca recaiu. Esse abstêmio que nunca recaiu, a boda de ouro dele realmente começou aqui, depois ele vai ter essa filha, depois ele vai ter a de diamante. Então não teve problema. Agora, a pessoa que recaiu, a última recaída, ou, por exemplo, a pessoa foi internada 10 vezes, 15 vezes, e aí ela está em abstinência agora há 10 anos. Então, o último internamento dela, que é a última recaída dela, a gente chama de recaída dourada, recaída de ouro. Por que de ouro? Porque iniciou a boda de ouro, tá? Porque iniciou o período longo de abstinência dela. Aquela recaída foi a última recaída, é a recaída de ouro da pessoa. Então, tirando o caso do abstêmio Never Relapse, que vai embora e nunca recai, são casos raros, mas eu conheço alguns que estão em abstinência há muitos anos e nunca recaíram, tá? E eram adictos, completamente adictos, com diagnóstico de adicção, tudo certinho, tá? Mas eles estão em abstinência, e sem terem recaída, né? Agora, a grande maioria dos abstêmios, eles tiveram várias recaídas. Então, a última recaída é a recaída de ouro. E essa é uma característica positiva da última recaída, né? Então, as recaídas elas têm características positivas e negativas. Mas da última recaída, uma das características dela é essa boda de ouro, é que ela inicia a boda de ouro. Então, a gente pode iniciar a abstinência vindo
da drogadição ou iniciar a abstinência vindo de uma recaída, né? Você estava aqui, recaiu e iniciou novamente a abstinência. Outro ponto interessante é que essa boda de ouro ela começa aqui, independente da teoria do deslocamento vetorial da desintoxicação. Recomendo que assista esse vídeo também, tá? Mas a gente aponta nesse vídeo que as pessoas que têm longo período de abstinência, quando recaem, elas não voltam ao ponto F, tá? Elas se situam novamente em algum ponto da escada abstêmia. Tá? Então a pessoa está lá com 20 anos de abstinência, recaiu, ela não volta ao ponto F, ela não volta do início, do zero. Tá? Tem como calcular, inclusive matematicamente, aonde você realoca essa pessoa aqui na escada. Isso faz parte da teoria do deslocamento vetorial da desintoxicação. Mas eu entendo que a pessoa, quando ela é realocada, não inicia uma nova boda dourada. Tá? Ela já estava na boda dourada. Ela apenas continua com o seu processo de abstinência. Então não houve, nesse caso, uma nova boda dourada. Então, via de regra, a boda dourada ela inicia de quem veio da adicção ou de quem recaiu, da última recaída, seria da recaída de ouro. Tá? Esses seriam os dois aspectos interessantes do início da boda dourada. Depois nós temos a boda de safira e, por último, a boda de diamante, como eu já falei no vídeo. Tá? Então, essas são as 3 bodas, esses são os 3 pontos, os 3 momentos, né, em que deveriam, pelo menos, ser mais comemorados pelo abstêmio na vida dele, né, que eu entendo assim mais relevantes. Tá legal? Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo, o material está disponível. Até mais.